O papo de hoje é bem simples, mas muita gente só entende isso depois de quebrar a cara algumas vezes. É sobre o valor das pessoas e a importância de ter com quem contar, e ao mesmo tempo o risco de não saber escolher as pessoas certas em quem confiar, porque eu sempre tive muita facilidade para fazer amigos. Onde eu chego, eu gosto de falar com todo mundo, pegar na mão, enfim. Mas, cara, eu acho que justamente o fato de eu ter essa facilidade para fazer amigos fez com que eu me decepcionasse várias vezes, justamente por não saber escolher os amigos certos. Tem gente que diz que quem tem muitos amigos não tem nenhum. Eu acho que deve ser por isso que muitas pessoas preferem ficar só na própria companhia. Mas tem quem diga que mais vale um amigo na praça do que dinheiro no caixa. E para ser sincero, cara, eu gosto dessa ideia, porque tem situações que dinheiro nenhum do mundo vai conseguir te tirar de lá. Mas a pessoa certa, sim. A pessoa certa vai conseguir te ajudar em muitas situações difíceis. E eu falo isso porque, depois de muitas decepções, tem gente que chega num ponto de querer seguir sozinho. A gente passa a confiar menos nas pessoas, a gente se fecha mais, a gente passa a analisar mais as pessoas, e de certa forma eu entendo isso, porque eu já passei por isso também. E olhando assim, realmente parece ser mais seguro seguir sozinho mesmo, mas, cara, tem um problema nisso. A solidão pode ser um luxo, mas só se você souber lidar com ela, porque senão ela vira um peso. Além disso, independência não é isolamento. É você caminhar com seus próprios pés, criar seus próprios valores, assumir suas responsabilidades, fazer a vida ter algum sentido, tudo isso sem se desconectar com o mundo. Se for para assumir, que seja por um tempo, porque depois você precisa voltar. Porque às vezes eu fico pensando o seguinte: tudo que eu passei, os altos e baixos da vida que eu vivi, por muitas vezes eu me senti só, sozinho mesmo, sabe? Mas vez e outra aparecem pessoas que enxergam você, vê o que você faz e estende a mão com atitudes que muda tudo, cara. E aí é que a gente entende que não é sobre ter muitas pessoas, mas sim sobre saber escolher as pessoas certas. Se você me perguntar como escolher essas pessoas, eu não vou saber te responder, porque eu sinto isso, mas eu não tenho palavras para expressar isso, sabe? Tem uma frase que eu gosto muito que diz que se você quer ir rápido, vá sozinho, mas se quer ir longe, vá acompanhado. Só que para isso você precisa ter maturidade para entender que nem todo mundo precisa ter acesso ao que é íntimo seu. Então você não precisa sair por aí se abrindo para qualquer um, que foi o erro que eu já cometi muitas vezes, cara. Porque normalmente quando você faz isso, as pessoas usam o que sabem de você contra você. E normalmente as pessoas mais erradas são justamente as mais curiosas, são justamente aquelas que querem saber tudo sobre a sua vida. Justamente para isso, para descobrir os seus pontos fracos, sabe? Além disso, são pouquíssimas as pessoas que sabem lidar com o que você sente. Então, você não precisa sair por aí se abrindo para qualquer um, porque isso é um erro, meus amigos, um erro grave, inclusive. Eu digo isso por experiência própria. Nesse caso aqui, a vida é uma faca de dois gumes. Não se feche, mas também não seja ingênuo, porque existem riscos? Sim, existem riscos. Ter qualquer pessoa por perto pode ser arriscado, sim, mas eu quero deixar claro mais uma vez, a ideia não é ter qualquer pessoa por perto, é ter as pessoas certas. E tendo as pessoas certas, a gente chega numa conclusão de que é muito mais arriscado achar que consegue se virar sozinho do que ter os amigos certos com quem contar. Tudo que a gente faz é para pessoas. Esse conteúdo aqui, por exemplo, está sendo feito de uma pessoa para outras pessoas. Se não fosse assim, que sentido teria eu ter esse trabalho todo para criar um roteiro bem organizado, bem caprichado, sentar aqui na frente do celular, começar a gravar, editar. Cara, se não fosse as pessoas, nada disso aqui teria sentido. E quando você entende isso, você para de se isolar e começa a escolher melhor as pessoas que ficam na sua vida de verdade. Porque, no fim das contas, a gente precisa de gente. E eu espero ter conseguido passar a mensagem que eu gostaria de passar, porque, se a gente for pensar, esse não é um assunto tão fácil, um assunto um pouco delicado, mas eu espero ter conseguido me expressar bem e ter feito você entender que não é seguir sozinho, mas também não é ter qualquer pessoa ao seu redor, é ter as pessoas certas com quem contar.
Muito obrigado por ter ficado até aqui e até mais.